Muita gente acredita que baixa autoestima é se sentir feio, é olhar no espelho e não gostar da própria aparência. Mas a verdade é que os sinais de baixa autoestima são invisíveis. É na forma como você se posiciona, são nas suas decisões, é na forma como você permite que as pessoas te tratem. Na verdade, a baixa autoestima é muito mais sobre valor do que sobre aparência. É sobre tudo aquilo que você acredita que merece e sobre o que você acredita que não merece. E quando a autoestima está baixa, ela começa a sabotar áreas da sua vida sem que você perceba. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 sinais de que a sua baixa autoestima pode estar te impedindo de crescer, de conquistar oportunidades e de fato viver a vida que você realmente merece. Hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Natália Ramos, eu sou especialista em comunicação comportamental e aqui a gente fala de comunicação, comportamento e confiança. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui para não ficar de fora de nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo no canal. Vamos lá! Sinal número 1: pedir desculpas excessivamente. Você já percebeu que durante o teu dia você pede desculpas várias vezes? Por exemplo, desculpa incomodar, mas eu só queria falar isso. Desculpa te perguntar, você poderia me informar onde que fica o banco? Desculpa ocupar o seu tempo, você poderia só me ajudar com uma coisinha? Claro que pedir desculpas quando você erra é muito importante, mas pedir desculpas excessivamente quando não há necessidade é porque por trás disso existe algo. Existe uma crença silenciosa de que você não merece o tempo de outra pessoa, ou que sempre que você está pedindo algo, você está incomodando. É como se você falar com uma pessoa causasse um peso ou causasse um incômodo. E por trás disso parece que você não merece o tempo de alguém. Mas uma pessoa com autoestima saudável, ela entende que sua presença tem valor e que a sua opinião tem valor e que você merece o tempo da pessoa, que a sua necessidade também é importante. Então esse é o erro número 1. Se você conhece alguém ou se você já se identificou, comenta aqui nos comentários. Erro número 2. Você tem medo de dizer não. E eu me coloco com isso porque por muito tempo eu tinha medo de dizer não. Eu tinha medo de causar algum tipo de desconforto em alguma relação. E às vezes eu fazia algo que eu não queria só para agradar o outro. E eu acabava não desagradando. Porque às vezes a gente planeja o nosso dia, ou a gente planeja nossas férias, ou a gente tem vontade de conhecer um lugar. Mas aí a pessoa fala, vamos para tal lugar? Aí você fala, tá bom, vamos. Porque a gente fica sempre com medo de que outra pessoa não nos aceite. E isso eu falo de amigos, amigas e até em relacionamentos. E muitas vezes você empresta um dinheiro que você não podia, porque você já tinha se programado fazer outra coisa com aquele dinheiro, mas você não consegue dizer não. Aí um familiar te pede dinheiro emprestado, você vai lá e empresta. Às vezes a pessoa te chama para um compromisso, mas a tua agenda tá lotada, não daria para colocar aquele compromisso. Aí você vai lá e fala sim e você se complica com outras coisas. E às vezes você até concorda com situações que te incomodam ou com situações que você é contra, mas você concorda com medo de não ser aceito, com medo de ser rejeitado ou com medo de desagradar. Mas existe algo que você precisa entender, que toda vez que você diz sim para uma pessoa querendo dizer não, você está dizendo não para você. E por que que o outro é muito mais importante do que você? Por que que as suas necessidades e as suas vontades também não têm valor ou não têm o mesmo valor? Isso é algo que você precisa pensar. Então dizer não é um treino, porque eu por muito tempo tive dificuldade de dizer não. Só quando você começa a dizer não e você vê que o mundo não para por conta disso, e se a pessoa não quiser mais falar com você, tudo bem. Então, se a tua amizade não vale porque você não concordou com algo, você não pôde fazer algo, então que realmente que ela se vá. E a maturidade faz você entender isso, que realmente as pessoas que te amam e que são importantes, elas vão entender quando você não quiser fazer algo ou quando você não puder fazer algo. E pessoas com baixa autoestima entendem que constantemente precisam agradar a todos para elas se sentirem bem, mas isso não é saudável. Erro número 3: se compara a todo instante. Lógico que a gente está no mundo agora com as redes sociais, às vezes você tem uma conquista, você conquista o teu primeiro carro, só que aí a tua amiga que estudou contigo na faculdade, ela tá conquistando um carro que é 3 vezes mais caro do que o que você está conquistando. E aí às vezes você acha que você tá atrasado, mas você não tá atrasado, você tá no seu
seu tempo. Às vezes você faz academia na mesma academia que outra pessoa e você acha que o corpo daquela pessoa tá melhor do que o seu. Só que você também não sabe o esforço que a pessoa tá fazendo. E outras vezes você tem algum problema de saúde, ou às vezes a tua rotina é muito mais cansativa. A gente tem um grande defeito, o ser humano, de sempre olhar a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho tá mais verde. Só que quando a gente olha a grama do vizinho, a gente tá olhando de fora, a gente não tá olhando de dentro. A gente não sabe qual que é o adubo, a gente não sabe quantas vezes é regado, ou a chuva que estragou, ou o animal que comeu a grama e ele teve que fazer de novo. E a gente vive num mundo onde a gente é bombardeado de informação todos os dias, toda hora. A gente abre o Instagram, a gente é bombardeado, o Facebook, e lógico que quase ninguém posta coisas tristes. Todo mundo posta que a vida é maravilhosa, viagens e conquistas e trabalho e promoções. A gente só compartilha nas redes sociais a parte boa. E o problema é que muitas vezes a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. E quando você tá com baixa autoestima, você fica toda hora se comparando. Aí você compra o carro dos teus sonhos e o teu amigo comprou um avião. Aí você fala, nossa, eu tô atrasada porque eu devia estar com o avião e não com o carro. Mas às vezes você nem quer o avião, entende? O ser humano em si, ele começa a enxergar mais os resultados do que o processo. Ou seja, eu nem sei o que a pessoa passa ou o que ela passou para estar ali. Só que eu sei a minha trajetória, eu sei o que eu passo todos os dias para chegar onde eu quero chegar. E você também tem que olhar para as tuas conquistas, porque também a gente não pode comparar alguém que veio do zero com alguém que veio já do 100 e tá no 200. Se você veio do zero e você tá no 100, entende? E a gente tem que entender que todo mundo tem o seu tempo. E o meu tempo é diferente do seu tempo, que é diferente do tempo do teu irmão, que é diferente do tempo do teu marido, que é diferente do tempo do teu pai e da tua mãe. Você deve prestar atenção na sua evolução e nas suas conquistas. E o erro número 4. Você tem medo de se expor. E muita gente acha que se expor é só você gravar vídeos, é você aparecer na internet, é você fazer palestra, mas na verdade não é isso. Se você tem uma ideia e você não fala, por exemplo, você está numa empresa, às vezes você enxerga algo que o teu chefe não está enxergando, porque você está ali no teu setor no dia a dia. E aí você tem uma ideia, você fica com vontade daquela ideia e você não fala, você tem medo de falar e tem medo que as pessoas debochem de você, ou tem medo que as pessoas achem que você está se achando. Toda hora você adia se expor porque você tem medo do outro, você tem medo do julgamento, você tem medo da crítica, da rejeição. O que acaba acontecendo é que as oportunidades passam e as oportunidades elas vêm para quem está preparado. Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Então você tem que se expor, você tem que falar. Se você tem uma ideia, você tem que falar, você tem que se posicionar com aquilo que você acha correto ou com a tua opinião dentro de uma empresa, dentro da tua casa, seja lá onde for, dentro da tua família, porque toda oportunidade exige um grau de exposição. E o medo do julgamento não é um problema de comunicação, é um problema de autoestima, porque a todo momento você acha que não é bom o suficiente. E o erro número 5, e não menos importante, aceitar menos do que você merece. E esse talvez seja o erro mais perigoso, porque ele te atrapalha profissionalmente, ele te atrapalha em relacionamentos, ele te atrapalha socialmente, você permanece em relacionamentos em lugares que não te valorizam, tudo que acontece na sua vida você acha que tá bom, mesmo que você gostasse que fosse melhor ou que fosse diferente, e aí você acaba aceitando o desrespeito, você acaba aceitando que as pessoas te tratem mal, você acaba aceitando baixo salário, você aceita várias coisas porque você acha que é aquilo que você merece. E quando você recebe algo, pouco que você recebe, você fica agradecendo, como se você não merecesse. E a gente costuma ficar em situações, em relacionamentos, em empregos, porque a gente acha que merece aquilo. Só que às vezes aquilo é o mínimo do mínimo, quando a gente poderia ter muito mais amor, muito mais respeito, salários mais altos. E se a gente acha que merece migalhas, a gente aceita migalhas. A verdade é que as pessoas costumam aceitar aquilo que elas acreditam merecer. E aí você para de exigir respeito, você para de exigir valorização, você para de estabelecer limites e para de reconhecer seu próprio valor. E se você se identificou com algum desses 5 sinais, saiba que você não está sozinho. E isso não significa que tem algo errado com você, porque confiança se constrói, autoestima ela não nasce pronta.
pronta. Ela é construída dia após dia e ela cresce quando você cumpre as promessas que você se faz, quando você começa a cuidar do seu corpo, quando você começa a cuidar da sua mente, quando você começa a se expor, a se posicionar, a falar não, quando você de fato aprende a se respeitar, porque para o outro te respeitar, você precisa começar a se respeitar. E esse foi o vídeo de hoje. Se você se identificou, deixe o seu like para me ajudar e não perca os próximos vídeos do canal. Se você acha que alguém precisa ouvir isso, compartilha. Fui!